Tito, capítulo 2, vamos fazer a leitura dos versículos 11 a 15. Versículo 11. Porque a graça salvadora de Deus se é manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto, e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Vamos orar novamente. Senhor Deus Altíssimo, grandioso Deus, te agradecemos, Senhor, por essa manhã, e te agradecemos, Senhor, por nos permitir ler da Tua palavra, Senhor, e adquirir conhecimento de Ti, Senhor Deus, e da Tua vontade. Esteja conosco nessa manhã e comigo, Senhor, na leitura da Tua palavra, Senhor, em meditação. Que seja agradável a Ti, Senhor, que sirva, Senhor, para glorificarmos a Teu grandioso nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o intuito era de, nesse período, né, de passagem de virada de ano, é um momento em que nós somos marcados pelo tempo, entre marcos temporais, como o passado, que um ano já se passou, e o futuro, um próximo ano que virá. E principalmente em época de Natal, em questões de filmes mais natalinos, eu lembro há uns tempos atrás de já ter visto um em que existia um velho ranzinza e durante a noite, né, de véspera de Natal, se eu não me engano, três fantasmas, espíritos aparecem para ele. Um do passado, outro do presente e outro do futuro. A ideia é nós olharmos para o passado, para o futuro e para o presente também, mas diferente não é instigar um espírito natalino, mas muito mais um espírito cristão. Bom, começando a respeito do passado, vamos abrir em Mateus, no capítulo 27. Aqui a leitura vai ser um pouco mais extensa, que nós vamos ler do versículo 21 ao 66. É muito mais para lembrarmos deste momento vamos fazer a leitura a partir do versículo 21. E respondendo o presidente, disse-lhes: Qual destes dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: Que fareis então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O presidente, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitara, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, considerai isto. E respondendo todo o povo disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlata, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na sua cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo:
Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado de Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E assentados o aguardavam ali. E por cima de sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maneando as cabeças, e dizendo: Tu, que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes, com os escribas e anciões e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livra-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores, que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebedou-a em vinagre e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixe, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estava Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e as mães dos filhos de Zebedeu. E vindo já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. E este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol, e pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Estava ali Maria Madalena e a outra Maria sentadas de frente do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramos-nos que aquele enganador, vivendo ainda, disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê ao caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: Ressuscitou dentre os mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: Tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Voltando, irmãos, para Tito, no capítulo 2, vamos refazer a leitura do versículo 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Aqui, irmãos, a leitura é mais extensa, mas o momento é de crucificação de Jesus Cristo, em que Jesus, um justo,
até dito pelo próprio Pilatos, foi condenado à crucificação pelo povo. E em todo aquele momento, Jesus foi escarnecido, foi zombado de diferentes formas, com ações, com palavras. E Jesus morreu. Jesus Cristo é um marco do nosso passado. O principal aspecto do nosso passado. Algo muito mais importante do que qualquer outra coisa que nós já vivemos ou que esse mundo já viveu. A morte de Jesus Cristo tem um significado tremendo para nós. Jesus não simplesmente morreu na cruz, mas morreu em nosso lugar. E ele morreu para nos remir de toda a iniquidade. Nós, em nenhum momento, temos a capacidade de sermos remidos pelos nossos pecados diante de Deus. Mas somente com o sangue de Jesus Cristo que foi derramado, nós fomos remidos de toda a iniquidade. Então, pelo sangue de Jesus Cristo, toda a iniquidade, independente da quantidade ou tamanho, foi remida, foi limpa. E com a morte de Jesus Cristo, nós fomos purificados, somos puros, com o intuito de sermos um seu povo especial, zeloso de boas obras. A morte de Jesus Cristo faz de nós um povo seu e especial. Devemos olhar para o passado e considerar o significado de Jesus Cristo grandemente na nossa vida. E outro aspecto sobre o passado também é considerarmos, nós que cremos, não um passado antes de crermos em Jesus Cristo, mas o nosso passado depois que cremos em Jesus Cristo. E olhar nossas atitudes, olhar para nossos dias anteriores, esse ano que passou, e vermos como agimos, se realmente temos sido o seu povo especial, zeloso de boas obras. Indo um pouco e olhando para o futuro, nós vamos abrir lá em Apocalipse. No capítulo 19. Em Apocalipse, capítulo 19, vamos ler do versículo 11 ao 21, primeiro. E vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. E julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo. E sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa no lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clama com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo, e ao seu exército. E a besta foi presa e com ela o falso profeta que diante dela fizera os sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartavam das suas carnes.
No capítulo 20, versículo 11 ao 15. E vi um grande trono branco e os que estavam sentados sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O capítulo 21, do versículo 9 ao 11. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas. E falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. E a última parte do capítulo 22, de 1 a 5. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de um e de outro lado do rio estavam a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os servirão, e verão seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. E voltando em Tito, no capítulo 2, fazendo a leitura do versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmãos, tivemos a visão de um futuro, da nossa esperança, a nossa bem-aventurada esperança, algo que é certo que vai acontecer. O aparecimento do nosso grande Deus, nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, acontecerá. Isso é uma certeza. Independente daquele que acredite ou não, muito mais deve nos incentivar. Se acreditamos realmente que o sol vai se pôr hoje e amanhã acordaremos em um novo dia, muito mais certo do que isso é que o nosso Senhor aparecerá em breve. Breve. Mas aqui, aqueles que não creem em Jesus Cristo também devem considerar esse futuro. É algo certo, mas aqueles que reinarão para todo, estarão com Deus e reinarão para todo sempre, são os que creem no nome de Jesus Cristo. Aqueles que não creem, está somente reservado o lago de fogo e enxofre. Essa é uma certeza, é algo que realmente vai acontecer e deve trazer grande temor. No versículo 12, de 2 Tito, no versículo 12 e o começo do 13, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança. Bom, irmãos, estivemos aqui diante de uma visão do passado e diante de uma visão do futuro. E isso deve nos mudar as nossas atitudes no presente, algo importante. O dia de amanhã, ninguém sabe como será, somente Deus. E os dias do passado não vamos voltar para mudar. Mas esse momento de agora, realmente nós podemos agir e devemos. Nós somos exortados a renunciar às impiedades, às concupiscências mundanas, neste momento, neste presente momento. E neste presente século devemos viver de forma sóbria e justa e piamente.
porque essa é a forma que Deus requer de nós. Ah, aqui, nós certamente sabemos a forma com a qual nós devemos agir. Então, realmente devemos agir. Nós, conversando, ah, nesse momento nós pensamos bastante sobre o ano que já passou, e sobre nossos planos para o futuro, aquilo que nós pretendemos fazer, metas, planos, mas o que realmente é importante e valioso é esse momento de agora. Se nesse momento, nessa exata ocasião, nós renunciamos à impiedade e às concupiscências, e se realmente somos o povo que Jesus Cristo requer que nós sejamos, seu povo especial, zeloso e de boas obras, vivendo de forma sóbria, de forma justa e de forma piedosa, é algo que é requerido de nós. Nos versículos, no versículo 11, porque a graça salvadora de Deus se é manifestada a todos os homens, num, ainda entrando nesse contexto, olhando para o passado, para o futuro e para o presente, a, a mensagem do Evangelho tem sido levada a todos os homens. A morte de Jesus Cristo deve ser anunciada a todos os homens, e todos os homens devem estar cientes que Jesus Cristo veio ao mundo e morreu na cruz. E também devem considerar o futuro que certamente acontecerá. Mas a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens. Então, nesse momento, a partir disso, esse momento presente também deve, aqueles que não creem, a tomar uma decisão agora. Jesus morreu na cruz para salvar todo aquele que nele crê, e é de graça. E Deus salva a todo aquele que crê em Cristo. No versículo 15, fala disto, exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Aqui realmente vem uma exortação, uma repreensão na questão de que devemos olhar para a nossa vida e mudar nossas atitudes, aquelas que são necessárias serem mudadas para agradarmos mais a Deus. Aquelas que realmente Deus tem nos abençoado e consigamos viver de forma agradável a Ele, que seja incentivada, que nesse momento presente, nem falando de um próximo ano, que arda mais em nós um espírito cristão, que realmente sejamos inflamados. E, claro, com toda autoridade, porque é a palavra de Deus quem diz. Essa é a palavra de Deus nos dizendo a forma como nós devemos viver. E ninguém despreze. Porque realmente essa palavra é muito valiosa. Para nós que somos salvos, que a fim de sermos mais agradáveis a Deus, tendo vidas mais agradáveis a Deus, mas ninguém despreze também o que aconteceu no passado, o que vai acontecer no futuro, e não despreze esse momento presente, que realmente é muito valioso. Que Deus seja glorificado nesse próximo ano, né? Já querendo que nossas atitudes já sejam diferentes, aquelas que são necessárias, mas muito mais importante do que o ano que vem, que está próximo, muito mais importante é o dia de hoje, esse momento que nós estamos vivendo. Que Deus nos abençoe.